Bem, me chamo Erimar e vou falar sobre o Teorema da Divergência. Bem, o Teorema da Divergência ele também é conhecido como Teorema da Divergente, Teorema de Gauss, Teorema de Ostrogradski e Teorema de Ostrogradski-Gauss. É muito comum países europeus e nos Estados Unidos, nos seus livros, utilizar a nomenclatura de Teorema de Gauss. Já países ali próximos à Rússia e na própria Rússia, eles utilizam essa nomenclatura aqui, Teorema de Ostrogradski. Isso porque Ostrogradski ele foi um cientista russo que em 1826 ele teria publicado um trabalho sobre o estudo de fluxos em superfícies fechadas. Gauss, pouco tempo depois, veio a publicar um trabalho que envolvia esse teorema aplicado à eletrostática. Enfim, mas o que é que o Teorema da Divergência nos diz, Bem, o Teorema da Divergência, também conhecido como Teorema de Gauss, ele relaciona uma integral tripla sobre um volume com uma integral de superfície sobre a sua fronteira. Você vai perceber que esse teorema ele possui certa semelhança com o Teorema de Stokes e Green. Para aprender a aplicar o Teorema da Divergência, você precisa ter dois conceitos em mente. Primeiro, saber como orientar a superfície, que limita um sólido. E você já viu que uma superfície ela é orientada por um campo vetorial, que é aquele nzinho, de vetores normais a elas. Mas há dois possíveis, Para uma superfície que limita um sólido estar orientada positivamente, seu vetor normal deve sempre apontar para fora do sólido. É como mostra essa figura, O vetorzinho normal sempre apontando para fora. Essa região W aqui, ela está compreendida entre duas esferas, de raios diferentes, como você pode ver, e M sempre apontando para fora da região W. Agora, bem, definindo aqui o teorema da divergência, sendo aqui S, sendo E uma superfície orientada positivamente, fronteira de uma região sólida, F, um campo vetorial que contenha as derivadas parciais contínuas aqui em W. Pelo teorema da divergência, podemos afirmar que essa integral dupla aqui de superfície equivale a uma integral tripla do divergente sobre uma região aqui sobre um sólido E. Bem, em outras palavras, esse teorema afirma que nessas condições acima, o fluxo do campo F pela superfície aqui S é igual à integral tripla do divergente desse campo em E. Quando você cai, então, em uma integral tripla, precisa usar certos recursos que você já aprendeu para resolver. Que a gente já tenha visto como mudança para coordenadas esféricas, cilíndricas, entre outros. Bem, sabendo disso, a gente vai responder um exercício. Deixa eu escolher aqui. Essa cor vermelha. Bem, uma cor preta aqui. Aqui, tem a integral de superfície, ela aqui é aberta, parametrizada. A gente sabe que isso equivale ao integral tripla do divergente de F do campo dV. Bem, aqui essas componentes, eu vou chamar aqui no campo. Eu tenho esse campo aqui, F, X, Y, Z. Eu tenho na minha primeira componente Z, a direção Y, a direção J
mais x na direção k. Eu vou chamar essa minha primeira componente de f1, minha segunda componente de f2 e essa minha terceira componente de f3. A gente calculando aqui, primeiro divergente, né, desse campo. Lembrando que o divergente é dado, né, por a derivada de f1 em relação a x mais a derivada de f2 em relação a y mais a derivada de f3 em relação a z, né? A derivada aqui de f1 em relação a x, aqui zero, né? V que zero, mais de f2 em relação a y, a gente vê aqui que aqui vai dar 1. E de f3 em relação a z, dá 0. Logo, o divergente desse campo vai ser 1. Né? Vai ser 1. Beleza. Aqui, né, se tornou uma integral simples, né? Um dv. Né? Você vê que o fluxo desse campo aqui, né, se tornou muito simples em calcular. Por quê? Porque você lembra que quando a gente tem uma constante aqui dentro de uma integral tripla, a gente pode justamente, né, dizer que isso é igual ao volume aqui do sólido, né? No nosso caso, o volume aqui é uma esfera, né, de raio 1, né? E a gente sabe que o volume de uma esfera, ele é dado, né? Ele é igual a 4π o raio ao cubo sobre 3, né? Dado que o raio dessa esfera aqui é 1, isso aqui seria, né, igual a 4π sobre 3. O resultado dessa integral nos daria isso aqui, né? 4π sobre 3. Porém, né, nem sempre a gente pode utilizar isso, porque pode ser que vezes dê não dê constante, né? Dá um x ao quadrado, ter um resultado como um x, um y. E a gente vai ter que usar muitas vezes o recurso aí de transformar, né, em coordenadas esféricas cilíndricas. Respondendo esse mesmo exemplo aqui por coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, transformando essa, a gente teria também o seguinte, né? A gente ia trabalhar, né, com 3 variáveis. A primeira aqui, vamos dar cor, seria θ. Variando aqui de 0 a 2π, já que temos uma esfera completa, né? Teríamos o φ variando de 0 a π e o ρ, né? Variando de 0 a 1, né? Que a esfera tem raio 1. Bem, a gente sabendo aqui, né, colocando isso aqui em uma integral tripla, a gente teria, como a gente viu aqui em cima, utilizaria o próprio 1 mesmo, a função divergente do próprio 1 aqui. E tem que lembrar do jacobiano, né? Que é ρ ao quadrado seno de φ. Vamos fazer aqui dφ dθ dρ, né? O φ está indo de 0
a π, o θ de 0 a 2π e o ρ de 0 a 1. Né? Calculando essa primeira integral, né, em relação aqui a φ, teríamos, né, ρ ao quadrado seno de φ, né, e o limite de interação de 0 a π. Beleza. Ρ em relação a φ é constante, né? Ρ ao quadrado. A integral de seno de φ seria menos cosseno de φ. Aqui eu teria menos cosseno de φ. Isso. De 0 a π, né? Então, cosseno de π, substituindo aqui φ por π, teria o cosseno de π é menos 1, né? Então, menos ρ ao quadrado vezes menos 1, eu teria ρ ao quadrado, né? Cosseno de 0 é 1. Então, eu teria o menos da fórmula. Cosseno de 0 é 1. 1 vezes menos ρ ao quadrado daria menos ρ, né? Daria menos ρ ao quadrado, e isso me daria 2ρ ao quadrado. Fazendo essa segunda integral aqui, de 0 a 2π, né? De 2ρ ao quadrado em relação a θ, eu teria 2ρ ao quadrado θ, né? De 0 a 2π. Substituindo aqui, ficaria 4π. Opa. Ficaria 4. Deu uma bugadinha aqui. Ficaria 4π ρ ao quadrado, né? E substituindo isso aqui por 0, zeraria, né? Então me sobraria 4π ao quadrado. Fazendo aqui a terceira e última integral, né? Em relação a ρ, que vai de 0 a 1, aqui, de 4π ρ ao quadrado de ρ. 4π aqui é constante. Posso repetir aqui. A integral de ρ ao quadrado, eu teria ρ ao cubo sobre 3. Né? Aqui, de 0 a 1. Substituindo ρ por 1, aqui eu sobraria 4π sobre 3. Quando zero aqui não tem necessidade, porque zeraria. Então aqui a gente prova, né? Fazendo aí de duas formas. Então é isso aí, pessoal.